canal Top Física 10. Aproveite e inscreva-se no canal. Não esqueça de deixar um comentário me dizendo o que achou do vídeo aula. Bons estudos! Aula 01, Curiosidades de Física e Aprendizagem de Física. Caro estudante, nesta aula vamos falar sobre as curiosidades de física e aprendizagem de física. Muito bem. A física nasceu da necessidade do homem de explicar os fenômenos ao seu redor. O desenvolvimento dessa ciência revelou a descoberta a respeito de muitas curiosidades envolvendo fenômenos que ocorrem na natureza. Dada a necessidade de explicar os eventos que acontecem na natureza, a física enquanto ciência, se dedica à compreensão e explicação de fenômenos naturais, como os raios, os trovões, ao perceber a formação do arco-íris, ao ver a ocorrência de eclipses e observar as fases da Lua. Essas explicações fundamentam-se principalmente na observação, na criação de um modelo experimental, na utilização de inteligência artificial para o fenômeno em análise e definição de equações que o caracterizem. Surge daí a importância de entender e dominar a matemática, pois é uma ferramenta utilizada para resolver situações-problema. A compreensão e explicação dos fenômenos que se percebiam na natureza, ao longo das eras, foram sendo dadas pelos avanços dos estudos em física. Muito bem, veja algumas curiosidades da física que estão presentes em nosso cotidiano. Neste tópico, vamos tratar do estudo das ondas mecânicas e eletromagnéticas. Curiosidades da física: luz negra. A luz negra é uma onda eletromagnética e possui 7 radiações eletromagnéticas. Podemos produzir a luz negra por meio de lâmpadas fluorescentes convencionais. Nesse tipo de lâmpada, uma boa porção da radiação eletromagnética que se produz está no comprimento de onda da radiação ultravioleta. Essa radiação, por sua vez, excita, eleva o nível de energia, uma fina camada branca de pó composto de sais de fósforo, que gera luz visível. Fosforescência. Certos derivados do elemento químico fósforo, por exemplo, conseguem emitir luz na faixa do espectro eletromagnético visível quando iluminados por radiação ultravioleta por meio de um processo chamado de fosforescência. Nesse processo há reações químicas. Quando é retirada a camada branca das lâmpadas e pintada com alguma tinta escura, ocorre redução na transmissão de luz visível, boa parte da luz branca é quase totalmente absorvida pelo pigmento. Desse modo, uma parcela significativa da luz proveniente das lâmpadas negras é ultravioleta. Experimente iluminar os dentes com luz ultravioleta, mas faça com todo cuidado. Tente também iluminar roupas brancas, principalmente as que são lavadas com sabão em pó. Tente explicar o que ocorre. Faça um esquema ilustrando a situação-problema. As roupas claras podem fosforescer por causa da presença de alguns óxidos fosforescentes. Além disso, alguns produtos químicos utilizados para tornar as roupas mais claras emitem luz visível na presença de raios ultravioleta. Substâncias fluorescentes, como essas mostradas na imagem abaixo, absorvem luz ultravioleta e emitem luz visível. Diferença entre velocidade da luz e velocidade do som. Tanto a luz quanto o som são ondas de natureza distinta. A luz é uma onda eletromagnética e o som, onda mecânica. A velocidade do som no ar atmosférico é, em média, de 340 metros por segundo. Quer dizer que em um segundo o som percorre 340 metros. A velocidade da luz, nesse mesmo meio, é de até 300.000 km por segundo. Quer dizer que ela percorre 300.000 km em um segundo. A visão da imagem, figura 2, está relacionada a fenômenos luminosos. O efeito visual percebido na imagem acontece quando a aeronave vence a barreira do som, ou seja, a aeronave está em velocidade Mach. Caro estudante, agora é sua vez. Pesquise o que é velocidade Mach e transcreva sua resposta para o seu caderno. É possível estourar pipoca com um celular? Muitos conceitos de ciências foram alterados ao longo dos anos à medida que a física foi avançando na compreensão deles. Outros foram aperfeiçoados ou reestruturados. Nesse sentido é bom ficar atento com as informações que você recebe. Pela internet, temos acesso a diversos vídeos e publicações sobre a possibilidade de se estourar pipoca utilizando aparelhos celulares. Estudante, faça uma pesquisa para saber se é mito ou verdade. E transcreva sua resposta para o seu caderno. Os aparelhos de celular emitem ondas de rádio quando conectados à rede móvel. As ondas de rádio são eletromagnéticas. Procure informações em sites confiáveis. Fator de proteção solar. Muito bem. O eritema é a vermelhidão na pele,
que é o resultado da dilatação dos vasos sanguíneos, provocado pela exposição prolongada do corpo à radiação eletromagnética chamados de raios solares. Ao espalhar sobre a pele, o protetor solar, este cria uma camada protetora, evitando essa vermelhidão característica do eritema e prolongando o tempo de exposição ao sol. Nesse caso, a proteção se dá por meio de um fenômeno chamado reflexão, aqui é a reflexão da radiação eletromagnética produzida pelo sol. Esse fenômeno estudado em física tem uma relação indireta com o estudo da massa, pois os fótons possuem massa denominada massa de repouso. Para saber mais a respeito dos fótons, faça uma pesquisa e veja que estão interagindo o tempo todo com a gente. O protetor solar cria uma camada sobre a pele, e reflete os raios solares protegendo-a. A física estuda a variação climática e a previsão do tempo. Mas calma! A física não é responsável pelo excesso de chuva ou a falta dela, mas, para entender o funcionamento do sistema climático, tão importante para a agricultura, as leis da física são essenciais. Essas leis serão estudadas por você no decorrer do ano. Para começar, vamos aprender sobre escalas termométricas. As escalas termométricas mais conhecidas e utilizadas são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Elas representam a temperatura em diferentes unidades, sempre com 2 pontos fixos. A escala mais utilizada no mundo é a escala Celsius. Ela é baseada nos pontos de fusão, 0 graus Celsius, e ebulição da água, 100 graus Celsius, em condições normais de pressão. A escala Fahrenheit foi descoberta por um físico alemão, no ano de 1724. Essa escala considera a temperatura de fusão da água em 32 Fahrenheit e de ebulição em 212 Fahrenheit. Por último, temos a escala Kelvin, que não utiliza valores negativos de temperatura. A escala Kelvin considera a agitação térmica dos átomos, por isso, seu limite inferior, ou seja, quando os átomos se encontram em repouso, é considerado 0 Kelvin, conhecido como zero absoluto. Essa escala também não utiliza a terminologia de graus, por ser uma unidade absoluta de temperatura. Na próxima semana aprenderemos a fazer a conversão destas escalas. Desafio de Física. Exercício 01. Para responder às perguntas, faça uma revisão no texto e pesquisas a respeito do que está sendo pedido. A imagem deixa claro que devemos adotar alguns procedimentos para evitar a contaminação com o vírus. Para enxergarmos a imagem, ela tem que refletir a luz. Faça uma pesquisa e explique o que é a luz de acordo com o texto apresentado no tópico. Qual o fenômeno que permite enxergar as pessoas em nossa volta? Os cuidados de prevenção são fundamentais para evitar a contaminação com coronavírus. Se uma pessoa precisar fazer um raio-x do pulmão, que tipo de radiação será utilizada? Nesse caso, a radiação tem alguma relação com os fótons. A velocidade das reações nos neurotransmissores no cérebro é mais rápida que a luz. Quando alguém machuca o pé, sente dor. Como ocorre a transmissão da dor até o cérebro? Faça um esquema em que seja possível saber quanto tempo demorou para começar os primeiros casos aqui no Brasil e compare esse tempo caso a velocidade de propagação fosse na velocidade de propagação da velocidade das ondas eletromagnéticas. Exercício 02. Na termodinâmica existe uma grandeza chamada de coeficiente de dilatação térmica, que é uma propriedade de cada material exposto a uma variação de temperatura. Inclusive sendo possível identificar certos materiais pela observação desse coeficiente. Coeficientes são grandezas responsáveis para caracterizar determinadas situações e fenômenos existentes. Nesse sentido, para entender melhor as estratégias de controle de doenças, as autoridades de saúde calculam coeficientes de contágio ou de incidência de determinadas doenças e encontram um tipo de comportamento em diferentes localidades. No caso da incidência da Covid-19 no Brasil, no último dia 4 de abril, o Ministério da Saúde divulgou no seu boletim epidemiológico que, considerando o coeficiente de incidência nacional de 4,3 casos por 100 mil habitantes, é preocupante a situação do Distrito Federal com 13/100.000. Sabendo que a população de Mato Grosso é de aproximadamente 3,224 milhões de habitantes, e que no dia 8 de abril o estado registrou 78 casos de Covid-19, calcule o coeficiente de incidência no estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso está em situação de preocupação para o Ministério da Saúde? Justifique. Exercício 03. De acordo com o texto Agroecologia nos tempos do Covid-19, quais os efeitos sobre a agricultura, quando não ocorrem os ciclos regulares da chuva? Exercício 04.
Pesquise e anote em seu caderno o motivo das escalas termométricas mais utilizadas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, receberem estes nomes e o ano de sua descoberta. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Aproveite e inscreva-se no canal Top Física 10. Até a próxima aula.